Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir. Quando começa a responsabilidade? Reflita-se que, criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, isto é, trazendo subjacente toda a possibilidade de aprimoramento, o próprio espírito, por essa imanente impulsão dos fatos, nesse verdadeiro processo, aprenderá diferenças, importância de conhecer o bem e o mal, estabelecer comparações, perceber pela experiência que algumas opções lhes são melhores e outras danosas. Naquele início simples e ignorante, não poderia se dizer que ele está num estágio de nulidade moral e intelectual, uma vez que ele não apresentava tendências ou preferências. Dir-se-ia que ele não é nem feliz nem infeliz. Ele age pelo agir da impulsão das próprias forças, sem, entretanto, consciência e responsabilidade. Agregando tudo, as experiências, as ações, as reações, em relação ao próprio meio, sempre guiado por espíritos responsáveis. Nessa fase da caminhada, na qual ele só era passado para uma outra próxima, quando ele respondesse muito bem a todas aquelas que lhe estavam sendo propostas. Quando isso aconteceu? Em que época isso se deu? Quanto tempo durou? 100, 1000 encarnações? Não sabemos. Apenas há indicativos de que esses tempos não aconteceram na Terra, que não oferecia as características de mundos primitivos. Deixa, portanto, ilações para que se imagine tempos que se perderam nas profundezas do passado. É, portanto, total o desconhecimento em que condições se expressaram esses reencarnes e em que momento a alma passa a ter consciência de si e é considerada daí para frente como responsável. E qual foi o fator desencadeador dessa responsabilidade? O uso do livre-arbítrio. Aquele estado primitivo não apresentava um estado de inteligência raciocinada. Consequentemente, o mal que fez o abuso das faculdades, a infração de leis, que inclusive desconhecia a prática de males, não se constituíam como infrações. Nessa sua origem, ele se assemelhava a seres totalmente ignorantes, sem experiência, e que só pouco a pouco foi adquiri-la em distâncias que nem sabemos qualificar desde o momento inicial. E no prosseguir dos tempos, meios, situações, cada um conviverá com respostas que o elevarão e levarão a dores em atritos duros que farão com que a inteligência se aclare. Nesses primeiros momentos, seleciona apenas o que satisfaz aos seus instintos. Desconsidera totalmente o que não lhe interessa. Ocorrerá tempo para que perceba o global dos fatos interrelacionados como num todo e que não podem ser classificados só como os que me servem ou não. A inteligência desperta vai falar-lhe de equilíbrio em que as respostas dos seus atos podem ser gratas ou não, derivadas especialmente da escolha que fizer. Mais tarde, sempre num processo lento, a
a inteligência começa a se sobrepor ao instinto. E aí começa a responsabilidade. Uma vez que suas escolhas agora passam a ser feitas com conhecimento de causa. Isto é, ele avalia o bem ou o mal que causa a si, que repercute no outro, prejudicando-o ou ajudando. E é assim que os espíritos se melhoram. E em se melhorando, fazem apreciações do que mais lhe é conveniente, interessante, desenvolve, então, no uso do seu livre-arbítrio, a faculdade que lhe dá o direito de escolher os passos que dará, resistindo ou cedendo às suas tendências e, evidentemente, arcando com as responsabilidades decorrentes da escolha que fizer. Portanto, encarnado ou desencarnado, torna-se intrínseco. Não há como usar, abusar, menosprezar as suas ações tomadas livremente para o uso, para a escolha, para o bem ou para o mal. E sempre que o fizer, ter bem claro que no momento já estará decretando para si reações correspondentes. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo à Mãe querida que nos guarde e abençoe.